capítulos 11 a 13. Mateus reuniu um grupo de histórias sobre como as pessoas respondem a Jesus e a sua mensagem. E é tudo misturado. Algumas histórias são positivas, as pessoas amam a Jesus e acham que ele é o Messias. Outras são mais neutras, como João Batista, ou até mesmo os membros da própria família de Jesus, e deixam claro que Jesus não é o que esperavam. Então, aos líderes de Israel, que são totalmente negativos, você tem os fariseus e os estudiosos da Bíblia. Todos rejeitam Jesus. Eles acham que ele é um falso mestre, que está levando as pessoas para o caminho errado. Eles pensam que Jesus é uma blasfêmia com essas declarações exaltadas que ele faz sobre si mesmo. Mas Jesus não fica surpreendido ou se abala com essas respostas tão diversas. De fato, ele se concentra nisso no terceiro bloco de ensinamentos no capítulo 13. Aqui, Mateus reuniu um monte de parábolas de Jesus sobre o reino, como um fazendeiro jogando sementes em 4 tipos de solo, ou sobre um grão de mostarda, uma pérola ou um tesouro enterrado. Essas parábolas são como um comentário sobre as histórias que você acabou de ler nos capítulos 11 e 12. Algumas pessoas estão aceitando Jesus com entusiasmo. Outras o estão rejeitando, mas o reino de Deus é de valor supremo e não deixará de se espalhar apesar de todos esses obstáculos. Então, essa é a primeira metade do Evangelho segundo Mateus. Aqui estão mais algumas coisas para analisar enquanto lê esses capítulos. Lembre-se que Mateus está apresentando Jesus como a continuação e o cumprimento da história do Antigo Testamento. Então, procure como ele se entrelaça nas citações do Antigo Testamento. E o que você encontrará é que elas são colocadas em pontos estratégicos da história, explicando mais sobre Jesus e a sua identidade. Então pare, reserve um tempo para pesquisar essas referências e as leia em seu contexto do Antigo Testamento e, na maioria das vezes, você descobrirá conexões muito interessantes. Por fim, preste atenção aos tipos de pessoas que aceitam Jesus e o seguem. E você verá que na maioria das vezes são pessoas que não são importantes, não são ninguém ou não têm religião. E essas são as pessoas que são transformadas pela sua confiança ou fé em Jesus e seguem-no. E são os religiosos e os orgulhosos que são ofendidos por ele. Então, como é que essa tensão entre Jesus e os líderes de Israel se manifestará? Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas e 2 vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2 ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira e começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo.
E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem. E assim Jesus entra no quarto bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim, na comunidade do rei servo, você ganha honra servindo aos outros. E em vez de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. E no reino de Jesus, você ganha verdadeira riqueza, dando a sua riqueza aos pobres. Para seguir o Messias servo, você deve se tornar um servo. Na próxima sessão, vemos os dois reinos entrarem em conflito, o reino de Jesus e o do líder de Israel. Jesus vem a Jerusalém para a Páscoa, cavalgando em um jumento, e as multidões o saúdam como Messias. E Jesus imediatamente marcha para o pátio do templo e cria esse enorme alvoroço que interrompe os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto do que suas palavras aqui. Como rei de Israel, Jesus estava afirmando sua autoridade real sobre o templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. E na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E aqui ele está desafiando a autoridade deles e, naturalmente, eles estão profundamente ofendidos. E assim, eles tentam encurralar Jesus e envergonhá-lo no debate público, mas falham. Então eles acabam decidindo que ele deve ser morto. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensinamentos. Primeiro ele oferece uma crítica impetuosa aos fariseus e sua hipocrisia. E depois ele chora por Jerusalém e a sua rejeição a Deus e o seu reino. Então Jesus se retira com os discípulos e começa a dizer-lhes o que acontecerá. Ele será executado por esses líderes, mas ao fazer isso, eles criarão a sua própria morte. Porque, em vez de aceitarem o caminho de Jesus para o reino pacífico, eles tomarão o caminho da revolta contra Roma. E assim Jerusalém e o seu templo serão destruídos. Porém, Jesus diz que este não é o fim da história. Ele será vindicado após a sua morte por sua ressurreição. E um dia ele retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações.